Noite Passada em Sorro, o mais recente filme do Edgar Wright, que foi filmado lá em 2019, havia sido planejado para um lançamento em 2020, o que acabou sendo adiado para novembro de 2021 devido à pandemia de Covid. Nesse filme a gente acompanha a Eloise, interpretada pela Thomasine McKenzie. Ela é uma aspirante a estilista fascinada pela cultura dos anos 60, que sai do interior da Inglaterra para estudar moda em Londres. O detalhe é que a Eloise tem um tipo de sexto sentido, ela tem visões da mãe que cometeu suicídio, e quando ela chega em Londres, ela começa a ter visões de algo que aconteceu nos anos 60 e tem algo a ver com a Sandy, que é interpretada pela Anya Taylor-Joy, uma garota que vivia no lugar onde a Eloise está morando. É sempre bom falar sobre o Edgar Wright, ele é um diretor com um estilo muito marcante e é principalmente legal falar sobre esse filme porque quem conhece a filmografia do Edgar Wright deve ter notado que o Noite Passada em Sorro tem uma pegada bem diferente. Visualmente ele até vai lembrar outros filmes do diretor, ele tem um estilo de montagem dinâmica, uma fotografia mais chamativa, mais contrastada, muitas cenas musicais ritmadas, como acontece em outros filmes desse diretor como o Shaun of the Dead e principalmente no Baby Driver, que ficou bastante conhecido por ter essas cenas inteiras no ritmo da trilha sonora, quase como um videoclipe mesmo. Ainda nessa parte visual, o filme começa com uma estética sessentista, com músicas e figurinos e até objetos de cena que fazem com que o espectador ache mesmo que o filme se passa naquela época, o que aparentemente é proposital, já que aos poucos, conforme a protagonista se desenvolve rumo ao objetivo, que é ir para a capital estudar, a gente começa a se deparar com pequenos elementos que nos descrevem a ambientação real desse filme, e é só aí que a gente percebe, de fato, em qual época essa história se passa. Mas um pouco além dessa parte estética e estilística, esse é talvez o filme mais ousado do Edgar Wright. Primeiro porque ele tem uma pegada muito mais séria do que os outros filmes dele. O Edgar Wright geralmente trabalha com filmes que têm uma boa dose de humor, mesmo quando são um pouco mais dramáticos, e talvez o Noite Passada em Sorro tenha sido o primeiro filme dele que não tem essa pegada de humor. Ele é bem mais pesado, muito mais sério. Desde o trailer já deu pra entender que se tratava de um filme de terror, mas ao assistir o filme a gente tem noção de uma nova dimensão de terror que esse filme propõe, porque ele tá bem longe de ser um filme de terror tradicional. Eu confesso que apesar de ter esperado ansiosamente por esse filme, eu tinha medo que ele caísse em um lugar comum, filme de fantasma, assombração, visões do passado, etc. Mas toda a abordagem dramática que o filme traz é muito pesada. Eu acho inclusive que a atmosfera de terror real que esse filme representa, com todo o debate sobre violência contra a mulher, misoginia, etc., carrega uma atmosfera extremamente opressora e imagino que para o público feminino esse filme vai ser ainda mais significativo e talvez até mais perturbador, já que os temas que ele aborda são temas muito sensíveis, principalmente para as mulheres. Inclusive, logo de cara, já dá para notar a semelhança desse filme com outros filmes de terror britânicos que têm esse debate social e cultural, que falam sobre a violência contra a mulher. Talvez a maior referência desse filme seja o Repulsa ao Sexo, do Roman Polanski, que é um filme com um tema muito parecido com o do Noite Passada em Sorro, que envolve uma garota que tem visões de violência, de abuso, etc. Eu diria que o começo do filme, acho que talvez a primeira meia hora, é realmente muito impressionante. Primeiro porque é um roteiro extremamente complexo, é bem estruturado, algo que é normal nos filmes do Edgar Wright, mas realmente nesse filme eu fiquei bastante impressionado com a capacidade de síntese do roteiro, já que a gente é apresentado a vários personagens e em poucas cenas a gente consegue conhecer eles muito profundamente, mesmo que não hajam muitas explicações verbais. Às vezes um gesto, uma reação, um comportamento específico fazem com que todos os personagens que participam desses primeiros momentos do filme já se mostrem muito claros para nós. E esse desenvolvimento de cada um dos coadjuvantes, para mim, foi uma das coisas mais fantásticas desse roteiro. Isso é algo que sempre me chama muita atenção, porque eu adoro esse tipo de sutileza na apresentação das características dos personagens, que é parecido com o que se vê no cinema clássico oriental, tipo nos filmes do Ozu ou nos filmes do Kobayashi, que tem essa maneira muito mais visual de lidar com o comportamento humano, ao invés de transformar tudo em diálogos mastigadinhos e que muitas vezes podem acabar se tornando um cinema sem criatividade. Além disso, alguns dos personagens, como o Jack, interpretado pelo Matt
Pat Smith, por exemplo, trazem uma atmosfera misteriosa e ambígua que me lembra muito a atmosfera que a gente percebe no Twin Peaks, por exemplo. E ser imprevisível é justamente algo que define muito bem esse personagem. É algo que, mesmo que não seja tão explícito, expande as possibilidades do que a gente pode esperar dessa história. Agora eu queria falar da fotografia. Às vezes eu acho meio engraçado dizer isso, porque eu lembro que quando eu entrei na faculdade, sempre que a gente queria analisar mais profundamente um filme, a gente falava coisas do tipo, realmente, esse filme tem uma fotografia incrível, e que eu acho que era a maneira que a gente achava de falar de alguma coisa além do roteiro, além do enredo, mesmo que a gente não soubesse muito o que falar. Mas enfim, é bastante óbvio que tem um trabalho de fotografia bem marcante nesse filme, já que ele fica lidando com esse vai e vem nas épocas que o filme ilustra, mas eu acho que a maneira como a fotografia se assume como um elemento de linguagem é extremamente importante do ponto de vista do desenvolvimento narrativo desse filme, porque a maneira como essa fotografia vai se modificando ao longo do filme meio que traça um paralelo com a transformação da protagonista conforme a personalidade dela vai sendo influenciada pela personagem Sandy. Não só isso, mas essa invasão de cores de uma fotografia mais saturada, mais forte, também marca a mescla desses dois mundos. Cada vez mais aquele mundo da Sandy dos anos 60 vai invadindo a vida da Eloise na época atual, e essa representação visual das mudanças que acontecem no mundo ao redor da protagonista também simbolizam as mudanças psicológicas que ela sofre. Mas infelizmente esse filme não é só feito de pontos positivos, e eu faço essa observação com muita dor no coração, porque realmente durante quase todo o filme eu estava fascinado com tudo, ele estava chegando com força no meu ranking pessoal de melhores filmes do ano, só que infelizmente, mais ou menos na última meia hora de filme, tudo começa a desandar de uma forma muito inesperada. Foi como se todos os elementos que construíram aquele filme até ali, usando bastante o surrealismo, ousando pra caramba, começaram a cair por terra, porque aparentemente o filme começou a cair em um terreno já bem conhecido dos filmes de terror, levando todo o enredo por uma curva bastante perigosa para engatilhar um desfecho muito menos interessante do que eu esperava. Como eu citei antes, o filme nos abre muitas possibilidades, e talvez seja exatamente isso que fez com que eu me decepcionasse com o final. Não só com o final em si, mas com uma boa parte do filme enquanto ele se direcionava para esse final. Claro que isso não me impediu de gostar muito do filme, até porque agora eu tô falando do enredo mesmo, então isso não anula todos os outros méritos que o filme tem quando se considera tudo que compõe um filme. Mas realmente foi bem estranho ver o enredo tomar uma direção tão normal, acabando onde se esperaria que acabasse um desses filmes comuns de assombração, com uma tentativa de plot twist que no fundo a gente vê que não faz tanto sentido assim, que ignora muito do que aconteceu durante o filme e meio que manipula o que a gente sente, e não no bom sentido, como acontece nos filmes do Villeneuve, por exemplo, onde essa manipulação acontece de uma forma que se sente natural, a gente realmente acredita em tudo que vê e depois percebe que foi enganado por tomar um lado ou por assumir algo como verdade, mesmo sem todas as informações necessárias. É tudo tão bem encaixado que a gente sente que foi manipulado, mas a culpa foi nossa. No Noite Passada em Sorro é diferente, a gente começa a perceber que o filme força alguns acontecimentos para que a gente seja enganado. Então no final, quando a gente tem um plot twist, a gente não tem aquele sentimento de nossa, então era isso o tempo todo. Ao invés disso, o que a gente sente é uma dúvida, como se algumas pontas tivessem ficado soltas. De qualquer maneira, é um filme ótimo, é fantástico ver como um diretor que a gente conhece por ter um estilo marcante ainda consegue se reinventar e fugir um pouco daquilo que ele está acostumado, e ainda assim conseguir um resultado tão positivo como esse. Bom, eu vou ficando por aqui, daqui a uns dias tem vídeo novo, então não esquece de se inscrever para não perder, e se gostou do vídeo deixa um like para dar um apoio pro canal, e até a próxima. Valeu!